Bom, pessoal, a gente está aqui com o professor Reginaldo. Ele é professor em Rolândia, do Ensino Fundamental 2 das horas finais. Se você pudesse apresentar um pouquinho aqui para a gente, professor. Muito bem, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Me chamo Reginaldo, né? Sou professor de Educação Física há 20 anos. Me formei também na UEL, uma universidade que eu tenho muito carinho. Fiz o meu PDE também, né? Dentro do estado, a gente tem um último nível ali de formação, terminei recentemente. Trabalho com as séries finais e também tenho turmas do ensino médio, além de ter turmas de treinamento, né? AET, tanto do voleibol quanto do atletismo. Bom, professor, o que te motivou a ser um professor? O que te inspirou, né, a ser um professor de educação física? Se puder contar um pouco para a gente. Bom, eu fiz sempre colégio público, na escola pública, e eu tinha uma professora de biologia, né, excelente, professora Vânia. Ela tinha uma metodologia que nos motivava a participar da aula dela. Uma pessoa muito dinâmica, querida, acolhedora. Então, esse é um ponto que nos chamava a atenção. O primeiro vestibular que eu fiz foi para ciências biológicas, não foi para educação física. Aí, por 4 vagas, eu não entrei. E educação física era uma área que eu sempre gostei, né? Eu jogava futsal e também participava de corrida de atletismo. Então, foi um dos motivos que me inspirou. Primeiro pela professora Vânia e depois por gostar, né, da educação física e ver um potencial em mim de ser professor de educação física também, né? Sim, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou, assim, no começo da sua profissão? Quando eu me formei, eu não dei aula aqui no Paraná. Eu passei um concurso público do estado de São Paulo. Tinha aí 22 anos, né, recém-formado. Fui para uma escola, né, afastada da região central, numa cidade do interior de São Paulo chamada Apiaí. E o lugar que eu trabalhava não era na cidade, era 30 quilômetros. Acordava às 5 da manhã, pegava a van, era uma aventura até chegar na escola, né? É uma escola de zona rural. Acho que o maior desafio foi esse, o deslocamento, né? E também um pouco da estrutura do colégio, né? Quadra aberta, poucos materiais para educação física. Esses foram os meus principais desafios. Bom, e no começo da sua carreira, como que você elaborava as disciplinas? Como era a sua relação com os alunos? Tinha muita dificuldade, comportamento, em dar as atividades mesmo? Bom, eu confesso que eu fui, assim, nessa escola privilegiado, né? Era uma escola de zona rural, então, os alunos, assim, muito queridos, respeitosos. Ainda a gente tem aqueles alunos que pede dá licença, posso entrar. Então, eles eram muito educados. Então, eu, particularmente, não tive, naquele início de carreira, assim, problemas com indisciplina. Mas, no decorrer aí da nossa profissão, aparece situações de conflitos. E eu até gosto de citar, né, um autor americano chamado Doug Lemove, né, que ele criou algumas técnicas de sala de aula, de gestão de sala de aula, né? Ele reuniu alguns professores, na verdade, ele observou alguns professores nos Estados Unidos e ele conseguiu observar por que que alguns professores traziam uma aula mais atrativa. O que que esse professor fazia? Então, ele reuniu algumas técnicas, né? Chama Aula Nota 10, no livro dele. Até um livro para vocês lerem, que estão iniciando. E eu procuro usar algumas técnicas dele ali para mediar, para deixar a aula mais interessante, né? Esse clima de harmonia é bem importante, né? Para o professor conduzir a aula. E você acha que mudou muito do começo da sua formação até hoje? Sim, eu acho que hoje mudou muito, né? O perfil dos estudantes, dos professores também, né? Então, hoje é um desafio a sala de aula, o avanço tecnológico, né? Hoje o aluno ele tem interesses que não é só o estudar, né? Então, às vezes, assim, o uso da tecnologia demasiadamente, o professor às vezes perdeu ali o seu interesse por parte do estudante. Então, você tem que procurar a todo momento trazer o aluno para sua aula, mostrando a importância do seu conteúdo, nosso, né, da educação física particularmente. Então, eu gosto sempre de diversificar, trazer algumas metodologias, não só aula expositiva, isso é cansativo demais, tentar trazer alguns elementos de tecnologia que já está mais próximo do que o aluno gosta, ou seja, fazer uma aula mais gamificada, trazer o aluno também como centro do estudo, já que a gente fala do aluno protagonista, né? Sempre que eu posso e a aula permite, trazer o estudante para ele também participar dessa construção do conhecimento é bem
é importante e também, ao mesmo tempo, é fundamental, né? Hoje já não dá para ter aquele ensino onde só o professor ensina e o aluno fica quietinho aprendendo. Tem que ter essa mediação e ela é importante. E você chegou em algum momento assim que você não se reconhecia como um professor? Sim, acho que nós estamos nesse momento, né? Você fez aí esse podcast, essas perguntas, no momento que os professores muitas vezes não se reconhecem como os professores. E hoje, dia dos professores, eu estou aqui fazendo um podcast com vocês, né? Eu acho que a questão de estrutura, né, vou falar primeiro da questão salarial, que também é salas superlotadas, né? Depois as condições de trabalhos, a falta de participação dos pais na escola. Eu sou pai, né, tenho um filho que estuda no colégio militar em Londrina, então eu sempre procuro estar presente, e isso é o que tem pegado para nós, professores, né? Participação da família, valorização salarial, né? A gente passa por momentos assim que a nossa carreira está em declínio. Então, esses são os nossos principais desafios de ser educador hoje. Beleza, então, professor Gabriel vai te fazer algumas perguntas aqui. Se você quiser contar mais alguma coisa também, pode ficar à vontade. Tá, tranquilo. Pode perguntar, Gabriel. Beleza. Se pudesse voltar no passado e relembrar, você teria algum conselho para quem está iniciando como seu primeiro ano de professor? Qual seria esse conselho? O conselho que eu dou é que vocês se inspirem em algum professor bom que vocês tiveram. Isso é muito importante, né? A gente ter uma referência. Tenho certeza que vocês que estão iniciando aí, fazendo a graduação de Educação Física, tem professores aí que são exemplos, seja ali na parte ali do ensino fundamental, médio, ou até mesmo na universidade. Então, que aquele professor deixava as aulas interessantes? Será que eu posso trazer para a minha prática? E isso não é copiar, né? Pelo contrário, isso é crescimento. Eu uso muito nas minhas aulas exemplos que foram professores inspiradores. A forma de falar, né? Eu acho que esse embate com o aluno, ninguém ganha, né? É uma competição. O acolhimento, principalmente, né? Trazer esse pertencimento do aluno para a aula já é o primeiro ponto, né? Para que você ganhe o seu aluno e ele fique mais acessível para você conduzir a sua aula. Né? Sim, exato. Beleza. Tem uma mensagem final, algum recado para quem está pensando em entrar agora como professor? Eu falo que Com tudo que toda profissão acontece. tem os seus desafios. E tem um autor chamado Og Madino que ele fala assim, ó, que o fracasso jamais me surpreenderá se o meu objetivo de vencer for suficientemente forte. Então, vocês vão ter dificuldades, vão ter quedas, né? Mas o importante é que vocês tenham um foco e tenham uma meta de profissão, né? E sempre investir na formação. Vocês estão passando pela graduação, depois vai vir pós, né? Entrando na especialização, mestrado, doutorado. Isso é bem importante. Um professor que é preparado, ele consegue conduzir melhor as suas aulas. É isso. Perfeito. Bom, muito obrigado então, professor. Obrigado, gente. Espero ter contribuído com vocês no trabalho. Ajudou sim demais, Bastante professor. sua participação. E é isso, gente.